E vamos falar de Série B, vamos falar do Atlético Paranaense, que tá com uma situação meio inusitada. Os seus próprios jogadores estão reclamando do gramado sintético, é isso. O Atlético, mais uma vez, pauta aqui no canal, poderia ter falado da virada impossível que eles tomaram do Voltaço, depois de estar vencendo por 2-0. Mas a Série B já tem novo jogo aí, Série B é muito dinâmica. Vamos falar de uma curiosidade. O gramado da Arena da Baixada, que sempre foi um trunfo do Atlético para os seus jogos em casa, agora parece ser um problema. Pelo menos é isso que nós temos aqui em mais uma matéria do 12 Esportes, site especializado no futebol paranaense, escrita por Cauê Miranda. A campanha da Série B. Os jogadores do Atlético estão insatisfeitos com o gramado da Arena da Baixada. A campanha do Atlético na Série B colocou o gramado na Arena da Baixada novamente no debate. O gramado sintético, que já foi apontado como um fator favorável ao rubro-negro, agora é visto como um fator que estaria prejudicando o rendimento da equipe. Segundo informações do portal Threads e do canal 3 Pontos, os jogadores reclamaram das condições de campo. O piso estaria muito duro na comparação aos gramados naturais, inclusive em relação aos do CT do Caju. Apontamentos são feitos até mesmo pelos reforços que chegaram recentemente, como o colombiano Kevin Viveiros, com contratação mais cara da história do clube, ou seja, o gramado que sempre foi uma força do CAP jogando em Curitiba, agora é um problema. Então, como é que resolve, né? Até porque o Atlético está, inclusive, com problemas financeiros, precisaria ir no meio da Série B fazer uma reforma do gramado e por enquanto joga onde? É uma situação bem complicada. O elenco rubro-negro fez seu último treino antes do jogo contra a Ferroviária no CT do Caju nesta segunda-feira. O duelo válido pela 18ª rodada acontece nesta terça-feira às 20 horas. Até o momento, a performance na arena é determinante para que o Atlético faça uma campanha aquém das expectativas. O clube é apenas o nono colocado com 23 pontos e não figura entre os 4 primeiros desde a quarta rodada da competição. Além disso, o Furacão conquistou 13 de 27 pontos disputados em seu estádio. São 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, um aproveitamento de apenas 48% dos pontos disputados, o quarto pior desempenho como mandante entre as equipes da Série B. O Atlético ocupa a nona posição na tabela com 23 pontos, 3 a menos que a quarta colocada Chapecoense. Comentário rápido aqui, né? A situação do Atlético é ruim, mas não é desesperadora. Então tá ali a 4 pontos da Chape. Se faz uma sequência boa de jogos, consegue, mas parece que o time não está conseguindo render a quem muitos torcedores já estão pedindo, inclusive a cabeça de Odair Hellmann. Se não vencer a Ferroviária, não sei não se ele permanece para essa segunda perna da Série B. Vamos continuar aqui com a matéria, que ela vai falar um pouco sobre a Arena da Baixada. Prazo de validade do estádio do Atlético está perto do fim. Questionado sobre a suposta queixa dos atletas, o clube não se manifesta, contudo, internamente já se estuda o momento adequado de fazer a troca do gramado. A ideia, por enquanto, não é um retorno à grama natural, mas uma substituição por um gramado sintético novo, apesar de o piso atual ter sido, mais uma vez, aprovado pela FIFA. O certificado FIFA Quality Pro é renovado anualmente. Para obter a aprovação da entidade internacional, o gramado é avaliado por um laboratório credenciado pela FIFA. A última certificação do campo atleticano foi obtida em 7 de fevereiro de 2025 e tem validade até 6 de fevereiro de 2026, justamente no mês que a grama da arena completa 10 anos. O piso sintético da arena foi inaugurado em 24 de fevereiro de 2016 com uma vitória de 1-0 sobre o Criciúma. Na época, o comentário era de que o campo teria durabilidade de 10 anos, o que nunca foi confirmado oficialmente pelo clube. Quase uma década depois, o gramado aparenta estar bastante desgastado pelo uso intenso do estádio em jogos e grandes eventos, como os shows. O campo era apontado como vantagem. Pioneiro no futebol nacional, o campo da arena foi alvo de polêmicas desde sua instalação. Atualmente apontado como um problema para o Atlético, o gramado já foi considerado um fator favorável ao clube e alvo de reclamações dos adversários. A alegação era de que o rubro-negro levaria vantagem por estar mais acostumado com o piso. E eu lembro bem dessa época, quando o Atlético ia muito bem nos campeonatos nacionais e muitos descredenciavam uma
qualidade por conta do gramado, até porque geralmente o desempenho fora de casa não era o mesmo que jogando na Arena da Baixada. Outra crítica ao gramado sintético é o suposto aumento do risco de lesões. Mesmo sem uma comprovação científica, no início deste ano houve articulação dos clubes contrários para que o uso do piso fosse proibido no futebol brasileiro. Lembro muito bem sobre isso. Eu tenho até um react que fala sobre isso no meu outro canal sobre confiança. Se eu lembrar, eu deixo um link aqui para vocês. Toda a polêmica em torno do assunto fez a diretoria rubro-negra agir com cautela sobre o tema. Financeiramente, o uso da grama sintética é mais vantajoso. O custo de manutenção é significativamente menor e o piso permite a realização de eventos praticamente sem prejuízos ao gramado. Porém, a troca do campo exige um investimento alto e o clube espera uma definição da CBF sobre a permissão do uso dos sintéticos no próximo ano. Pois é, eu entendo essa ressalva do Atlético, porque muda o sintético agora para dar uma qualidade para os seus jogadores. Aí a CBF diz que não pode mais usar o sintético, então vão ter dois investimentos para mudar para um novo sintético, depois para mudar para um outro natural. Eu acho, sinceramente, que essa flecha do gramado sintético versus gramado natural não volta mais. A tendência nos próximos anos, até porque a FIFA tem feito uma pressão sobre isso, os jogadores têm feito uma pressão sobre isso, várias ligas europeias já estão abolindo o gramado sintético. A tendência é que o gramado sintético seja abolido realmente. Talvez seja a hora do Atlético se antecipar e fazer logo a troca para um gramado natural, e aí se vier a proibição, não precisa investir de novo. E se não vier a proibição, sempre se jogou em gramado natural, vai continuar jogando. Acho que o Atlético, por mais que não esteja tão bem nessa primeira metade da Série B, mas também não é nada desesperador. Tem condições de estar na Série A o ano que vem. Estando na Série A, serão mais investimentos, volta ao patamar natural que ele já está acostumado em termos de investimento, e aí o próprio gramado vai se pagando naturalmente. Claro que vai perder essas questões de eventos, né? Mas creio que tudo é algo a ser administrado. Enfim, eles têm know-how para isso. É isso que eu faria se eu estivesse na diretoria do CAP. Mas deixa a sua opinião aí, o que você acha quais são os passos que o CAP deve seguir, e fala também da Série B. Será que o CAP vai conseguir reagir e buscar o acesso à Série A? Acho que sim, mas assim, quem tá na frente tá performando bem, não vai ser fácil. Tô deixando 2 vídeos aqui sobre futebol brasileiro, corre lá que você com certeza vai gostar.